Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Rede TV News. Boa noite. Ministro do Supremo Tribunal, Edson Fachin, concede regime semiaberto ao ex-deputado federal Gedel Vieira Lima, que estava preso por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Cidade do Rio de Janeiro tem queda nos atendimentos de emergência e urgência por Covid-19. Mas avanço da variante Delta prorroga medidas restritivas. E você vai ver também. Vacina da AstraZeneca praticamente acaba na cidade de São Paulo. Governo estadual exige 1 milhão de doses do Ministério da Saúde. O governador do estado, João Dória, disse que já enviou 2 ofícios ao governo federal cobrando o envio das doses atrasadas, mas não obteve resposta. Com 40% da população imunizada, pela primeira vez todas as regiões de Minas Gerais estão na fase mais branda do plano de restrições. Um incêndio proposital destrói posto de combustível em São Paulo. Segundo testemunhas, 3 homens chegaram numa van, desceram no veículo, espalharam gasolina e atearam fogo. Novo boletim médico de Pelé, divulgado hoje, traz que o rei do futebol vem se recuperando de maneira satisfatória da cirurgia de retirada de tumor do cólon direito no intestino. O presidente Jair Bolsonaro pede que seus apoiadores leiam a nota divulgada ontem em que ele se desculpa pelas declarações dadas no 7 de setembro. Parte dos defensores do presidente não gosta da postura. Graças a Deus. Sabedoria. Parabéns. Sabedoria de Deus. O que acontece? Cada um fala o que quiser. O cara não lê a nota e reclama. Leia a nota, 2, 3, bem curtinha, 2, 3 vezes, são 10 pequenos itens, entenda. Tá, entenda. A gente vai acertando, o acúmulo de lixo, né, de problema, tem 30, 40 anos. Estamos com o senhor, Combustível. O presidente excepcional o trabalho de vocês. O retrato está no mundo todo e aqui também em Brasília. Todo mundo viu o que está acontecendo. Nós está com bolha no pé imediatismo e lutando. Tá? Se você namorar e casar uma semana, vai dar errado o casamento. A maior competição de startups do Brasil está aqui na Rede TV. É o Reality Planeta Startup. Saiba um pouco mais sobre essas empresas inovadoras. Foram centenas de startups inscritas, mas apenas 20 entraram para a maior competição de startups do Brasil. Para isso, nossos jurados analisaram cada uma delas para encontrar as ideias que realmente mereciam decolar com a gente. Depois de selecionadas, elas se conectaram aos nossos jurados, que identificaram suas cascas de banana, ou seja, aquele fator que precisa melhorar urgentemente para o negócio não escorregar. Teve muita expectativa para chegar nas soluções e, para isso, contaram com mentorias de grandes nomes do mercado. Depois de muito trabalho, as startups se reapresentaram aos nossos jurados. O que não faltou foi emoção para escolher as 10 finalistas. E o desafio não parou por aí. As 10 finalistas tiveram pela frente o temido Live Pitch. E para saber como fazer a apresentação perfeita, passaram por uma verdadeira aula com Fernando Seabra. Do eletrizante Live Pitch, 3 startups serão anunciadas como as vencedoras da temporada. A primeira leva 1 milhão em investimentos do Fundo I. A segunda, 6 meses de aceleração, mais 75 mil em serviços do Instituto FIT. Já a terceira, também 6 meses de aceleração, mais 25 mil reais em serviços. Todas as emoções desse reality você confere no YouTube da Rede TV, aqui no Rede TV News, Instagram, Facebook, podcasts e muito mais. Esperamos vocês aqui na Rede TV. Muitos estados estão enfrentando problemas por causa da falta de vacinas contra a Covid-19. Ao vivo, a repórter Joyce Maffezoli tem as informações para a gente. Boa noite, Joyce. Os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca, praticamente sumiram dos postos de saúde. O que aconteceu, hein? Boa noite, Augusto, Milena, boa noite a todos. Olha só, Bahia e Pernambuco aguardam a chegada de pelo menos 300 mil doses do diluente obrigatório para aplicação do imunizante da Pfizer. O Mato Grosso do Sul também enfrenta dificuldades.
Já na capital paulista, faltam doses até da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. Mas o maior problema é com a AstraZeneca, sim, Augusto. O aplicativo que mostra como está a fila da vacina nesta sexta-feira indicava que em 98% dos postos de vacinação não havia AstraZeneca. Em 87% faltava o imunizante da Pfizer e em 11% não tinha Coronavac. Pelo menos 200 mil pessoas estão com a segunda dose da AstraZeneca em atraso na capital paulista. Vamos ver na reportagem de Murilo Rincon. Seu Givanildo não conseguiu tomar a segunda dose da AstraZeneca nesta unidade básica de saúde. Foi dito que está esperando a chegar, mas por enquanto eles não têm previsão. Fomos conferir então em outro posto de vacinação. E a resposta que deram ao seu Raimundo foi a mesma. Falou que está para chegar, mas não tem previsão. A gente perdeu a viagem, a gente organizou a sexta-feira, perdeu um dia de trabalho para vir aqui se vacinar e não rolou, né? Na capital, mais de 200 mil paulistanos estão com a segunda dose atrasada por falta de vacina. O problema se intensificou desde o início da semana. Hoje, faltam 200 mil doses da AstraZeneca para aplicação da segunda dose. Na segunda-feira, são 140 mil doses, portanto, até segunda-feira nós teremos 340 mil doses faltando. Se não vier a AstraZeneca por conta de falta do produto IFA lá para o fabricante, que venha a Pfizer, que já tem inclusive autorização, comunicado do Ministério da Saúde para aplicação. O prefeito de São Paulo também rebateu a informação do Ministério da Saúde de que o município teria usado as vacinas como primeira dose. A Prefeitura de São Paulo, ela não utilizou vacina da AstraZeneca ou qualquer outra de segunda dose como primeira dose. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu ontem do governo do estado 255 mil doses da vacina da Pfizer e mais de 128 mil doses da vacina Coronavac e que os postos de vacinação da cidade já estão sendo reabastecidos. Já sobre as doses da AstraZeneca, a Prefeitura disse que a previsão é de que o Ministério da Saúde entregue um novo lote para a capital no início da semana que vem. O governador João Dória, do PSDB, disse que já enviou 2 ofícios ao governo federal cobrando o envio das doses atrasadas, mas não teve resposta. Disse ainda que, caso o Ministério da Saúde não envie as doses, vai judicializar o caso. O Ministério deve sim 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca e, se não der, por aquilo que representa a proporcionalidade de São Paulo e seus 645 municípios, dará por determinação do Supremo Tribunal Federal, porque se nós não recebemos a vacina até a próxima terça-feira, como é a promessa do Ministério da Saúde, nós ingressaremos com uma nova medida no Supremo. O Ministério da Saúde informou em nota que não deve segunda dose da vacina da AstraZeneca ao estado de São Paulo. Disse que até o momento foram entregues 12,4 milhões de doses para a primeira aplicação e 9,2 milhões para a segunda. 2,8 milhões de doses ainda não foram enviadas porque o prazo de intervalo entre as duas doses será só no final do mês. De São Paulo, Joyce Maffezoli para o Rede TV News. Obrigada, Joyce. A cidade do Rio de Janeiro registrou queda nos atendimentos de emergência e de urgência por Covid-19. Mas, com o avanço da variante Delta, a Prefeitura prorrogou algumas medidas restritivas na cidade. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Prefeitura, já são 2 semanas consecutivas de queda nos atendimentos de emergência e urgência na cidade em pacientes com Covid-19. Também houve queda nos óbitos. O número de pessoas internadas caiu para 26%. Nas últimas 2 semanas, a gente começa a ver uma queda muito expressiva de solicitações de internação hospitalares. Então, a gente começa a ter um padrão que a gente já esperava mesmo que fosse acontecer com o aumento da cobertura vacinal. Então, o aumento da cobertura vacinal, 55% dos idosos, dos adultos completamente vacinados, é um grande marco. E, de fato, a gente começa a ter uma tendência de queda bastante expressiva, mesmo após o aumento da variante Delta. Segundo a Prefeitura, a variante Delta foi responsável por 95,8% dos casos de Covid no Rio de Janeiro em agosto,
Com isso, o município prorrogou algumas medidas restritivas por mais 10 dias. Até 20 de setembro, boates e pistas de dança continuam proibidos, mas houve flexibilização no distanciamento social em outros setores. Em academias, piscinas e centros de treinamento, o distanciamento mínimo passou de 4 metros para 1 metro. Nas lojas, serviços, cinemas, pontos turísticos, parques e museus, a lotação máxima agora é de 60%. Na próxima quarta-feira, o Maracanã vai abrir os portões para um evento teste na partida entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil, mas com capacidade reduzida. Além disso, os torcedores só poderão entrar no estádio apresentando comprovante de vacinação e teste de Covid-19 negativo no prazo de até 48 horas. É muito importante a gente diferenciar essa comunicação. É um evento controlado, com testagem, com aferição da situação vacinal e com utilização de máscara. Diferente de eventos que promoveram aglomeração nesse final de semana, em que as pessoas não estavam testadas, não tinham protocolo. Então não é uma liberação para a realização de eventos de qualquer natureza. E em Minas Gerais, pela primeira vez desde o início da pandemia, todas as regiões estão na onda verde. Com isso, novas flexibilizações entram em vigor amanhã. Depois de 8 meses de vacinação contra a Covid, praticamente 40% dos mineiros estão totalmente imunizados. Em Belo Horizonte, os idosos de 86 a 88 anos começaram a receber a terceira dose da vacina. Na próxima segunda-feira, será a vez daqueles que têm de 79 a 81 anos. A convocação é para quem tomou a Coronavac há mais de 6 meses. A aplicação agora é feita com o imunizante da Pfizer. É muito importante. E a gente continua no álcool gel, em casa, mesma coisa. Os adolescentes com comorbidades também já podem se vacinar, mas muitos moradores adultos ignoraram as convocações e ainda não foram imunizados. Eu acho um absurdo, porque se não toma, quem sofre é a gente que tomou e pega sem saber. Aqui na capital mineira, 440 mil pessoas com mais de 18 anos não compareceram aos postos para tomar a primeira dose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação alcançou 84% dos adultos, mas a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90%. Outra preocupação é que 37 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da Coronavac ou da AstraZeneca. A gente sempre faz esse apelo, então, para as pessoas procurarem os postos de saúde. Nós temos vacina disponível para essa população e isso, além de protegê-las, protege também as outras pessoas que estão no entorno delas. Depois de 8 meses de vacinação, 39% da população mineira acima de 18 anos está totalmente imunizada. Quase 6,5 milhões de pessoas receberam as 2 doses ou a dose única. O número de casos confirmados de Covid caiu 37% na última semana e as internações tiveram queda de 35% em um mês. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, todas as regiões de Minas Gerais estão na onda verde. Os nossos números ainda, apesar de terem regredido, ainda tem pessoas internando, tem pessoas que ainda estão morrendo pela Covid. Precisamos imunizar as pessoas com o maior número de pessoas vacinadas, além disso manter as medidas de proteção. Vamos então conferir os dados atualizados da vacinação no Brasil com Gabriela de França. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Milena, Augusto. Ótima noite para você aí de casa. Olha só, no nosso telão aqui a gente vê que 137.679.063 pessoas receberam aí a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, o que dá aí quase 65% da população brasileira. Já receberam as 2 doses ou a dose única, 72.143.796 pessoas, o que dá 33,82% da população. E até agora, em todo o Brasil, já foram aplicadas 209 milhões de doses, mais de 209 milhões de doses por todo o Brasil. Agora a gente vai ver os estados que mais vacinaram proporcionalmente a população, A gente vê São Paulo aqui na liderança, com quase 76% da população imunizada com uma dose da vacina contra a Covid-19. Rio Grande do Sul na sequência, com 67,70%. Santa Catarina com quase 67%. Distrito Federal com 66,17%. E, por fim, aqui o Paraná, com quase 66% da população imunizada aí com a primeira dose. Augusto. Obrigado, Gabriela.
Olha, um incêndio proposital em uma van destruiu um posto de combustíveis na Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira. A polícia tenta identificar os criminosos. A imagem mostra a van chegando ao posto por volta das 2 horas da madrugada. O frentista começa a abastecer o veículo. Logo em seguida, os homens descem, espalham gasolina e ateiam fogo. Uma explosão é provocada e os 3 fogem. Um deles em chamas. O forro de PVC desabou. O chão ficou repleto de cinzas. Das 3 bombas, uma ficou intacta. Inclusive os displayers de lubrificantes e óleo também foram poupados. Nenhum funcionário ou cliente ficou ferido. Agora a polícia trabalha para identificar os criminosos. O carro usado pelos suspeitos foi trazido para o 28º DP para descobrir a procedência e dar andamento nas investigações. A partir do momento que a gente consiga estabelecer a placa desse veículo, nós vamos saber de onde ele veio. Existem uma série de câmeras e monitoramento espalhadas pela cidade que podem dizer para a gente de onde ele veio. Uma van de cor escura que vem atrás da usada pelos suspeitos também será investigada. O posto de combustível fica na Marginal Tietê, na região da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. A Polícia Civil apreendeu mais de 3 toneladas de maconha em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. Esta carga está avaliada em mais de 5 milhões de reais. A droga estava em um galpão e dentro de um caminhão-tanque. Ao todo foram encontrados 3.375 tijolos de maconha, somando mais de 3 toneladas. Além do caminhão, outros veículos encontrados no local também foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, o galpão era usado para o armazenamento da droga por traficantes de Santana do Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. 3 suspeitos conseguiram fugir na chegada dos policiais. A Polícia Ambiental apreendeu diversos animais silvestres em uma casa de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Os bichos sofriam maus tratos e estavam em péssimas condições de saúde e higiene. O filhote de onça-pintada estava preso a uma corrente e não conseguia nem se mexer de tão estreito que era o espaço onde ele ficava. 9 cobras estavam na casa, todas estressadas. A jiboia, com cerca de 5 metros de comprimento, deu trabalho para ser colocada na gaiola. As pitons também sofriam maus tratos. Esta foi retirada de uma pequena caixa em condições degradantes. Uma outra ficava dentro de uma mala. Jabuti, então, tinha de monte, mais de 60 ao todo. Policiais, biólogos e veterinários montaram uma força-tarefa para resgatar os bichos, que foram acolhidos por uma instituição especializada. Um casal foi autuado por maus tratos e por manter animais em cativeiro. Somadas, as multas aplicadas podem chegar a R$ 1 milhão. O Conselho Tutelar também foi chamado para amparar 3 crianças que moravam na casa. Um motorista sobreviveu a um grave acidente no anel rodoviário de Belo Horizonte e as imagens do resgate são impressionantes. A batida interditou o trânsito da BR-040. O motorista de 65 anos não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira de uma carreta que estava parada em um congestionamento. O carro ficou totalmente destruído. Em meio às ferragens, o condutor, consciente, conversava com os curiosos. Olha esse carro aqui, ó. Graças a Deus o cara tá vivo. O carro virou uma caixa de fósforo, ó. Olha que milagre. A batida foi no final dessa manhã. O socorro chegou rápido, mas foi necessário o trabalho de 8 militares dos bombeiros para retirar a vítima em segurança. É um Celta, o rapaz está preso ainda nas ferragens. Segundo os socorristas do SAMU, após o resgate, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro apenas para realizar exames. Em outro trecho da BR-040, na cidade de Lusiânia, próximo ao Distrito Federal, 6 pessoas que estavam no mesmo carro morreram em acidente na noite de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo bateu na traseira de um caminhão. Não há informações se as vítimas eram da mesma família. Os caminhoneiros que estavam acampados na esplanada dos ministérios há 5 dias deixaram o local hoje.
O grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro começou a sair ainda de madrugada. No início da tarde, boa parte da esplanada já estava liberada para o trânsito. No entanto, a área próxima à Praça dos Três Poderes ainda estava protegida por grades. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a expectativa é que até o final desta noite a via esteja liberada. O volume de vendas do comércio varejista do país cresceu 1,2% em julho na comparação com junho. Este é o quarto mês consecutivo de crescimento e o maior patamar desde 2000. No acumulado do ano, o setor registra alta de 6,6%. O crescimento das vendas no comércio varejista foi assunto também para o ministro da Economia, Paulo Guedes, em solenidade. Guedes garantiu hoje que a inflação está sob controle e que está otimista com a volta do crescimento da nossa economia. Os detalhes com a nossa super comentarista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Super ministro esse, hein? Super otimista, né? Vamos ver se está certo ele ou não, hein, Salete? Você que diz. Mais ou menos, Augusto. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. É o otimismo do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, desta vez não está sendo compartilhado por trabalhadores e empresários, gente, que se confessam preocupados com a inflação, que verdade seja dita, né? Passa pelo pior momento e deve terminar o ano entre 7,5% e 8%. Todo cuidado, portanto, é pouco no controle das contas e do orçamento doméstico. Os preços estão, sim, dando um baile no bolso de milhões de trabalhadores. E aí é como diz o ditado, né? Em tempos de incerteza, o melhor a fazer é prevenir para não ter de remediar. Em solenidade hoje, o ministro Paulo Guedes não se deu por vencido por essa onda de reajustes de preço e garantiu que tem tudo sob controle. Mas admitiu que o Brasil passa pelo pior momento da inflação. Vale lembrar que a inflação acumulada em 12 meses, até agosto, chegou a 9,6%, com alguns itens sendo reajustados bem acima dos 30%. Economia pressionada por esta alta de preços. O ministro Paulo Guedes admitiu hoje em reunião com empresários que é esperado uma desaceleração do crescimento e que reformas constitucionais se fazem absolutamente importantes, no sentido de garantir a retomada da atividade econômica. E como não poderia deixar de ser, o ministro da Economia garantiu que a inflação está sob controle. Você acredita? Vamos acreditar nisso. E que nos próximos meses o mercado de trabalho deverá garantir a abertura de vagas para milhões de trabalhadores hoje desempregados. O ministro se disse comprometido com a pauta dos investimentos, garantiu a empresários e trabalhadores durante um evento do Credit Suisse que o pior da inflação já passou e que está, sim, comprometido com a retomada do crescimento econômico. Todos nós estamos, né? Vamos combinar. Estamos juntos. Vamos pelo crescimento da nossa economia, por favor. Torcer. Sem ela, o desemprego está aí, né? Batendo na porta de milhões de trabalhadores, Augusto. Obrigada, é isso aí, Salete. Obrigada. O projeto Costurando Sonhos Brasil ensina mulheres da favela de Paraisópolis a arte do corte e costura. Nos 4 anos de atuação, mais de 240 pessoas foram beneficiadas. Desse ateliê, no bairro de Paraisópolis, saem milhões de máscaras. Em uma das maiores favelas da cidade, na zona sul de São Paulo, a luta contra a fome e o desemprego é uma realidade. Um dos projetos sociais mais procurados na comunidade costura a necessidade com a oportunidade e está mudando a vida de muita gente. Antes de eu vir para cá, eu estava desempregada e eu fazia só bico, mas não com costura. O meu sonho é montar o meu ateliê, ter o meu próprio negócio. Costurando Sonhos é um negócio de impacto social que vem transformando vida na comunidade de Paraisópolis e em outras comunidades do Brasil. Zuleide saiu de casa cedo, apressou os passos para chegar até o projeto. Veio se inscrever. Ela quer evitar gastos com consertos de roupas da família. Cada conserto que você for mandar fazer é muito caro. Então, eu aprendendo, eu vim aqui aprender com as meninas no curso, isso é muito bom para mim.
certo? Que aí eu vou aprender fazer as minhas roupas e talvez aprenda a fazer com elas também roupa para vender, né? Desde 2017, mais de 240 pessoas fizeram o curso de corte e costura pelo Senai em Paraisópolis. Capacitação que fez de Camila uma das costureiras do projeto. Que é uma oportunidade de ter uma profissão, uma oportunidade de aprender, de trabalhar e também de empreender. De acordo com o IBGE, a taxa média de desempregados em 2020 foi recorde em 20 estados do país. Ocorreu um aumento de 11,9% em 2019 para 13,5% no ano passado, a maior desde o início da pesquisa em 2012. Esses resultados são os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho. Foi o que aconteceu com a Lia. Ela perdeu o emprego no ano passado. Conseguiu uma vaga no Costurando Sonhos. Num horário ela trabalha, no outro estuda. Para ela, o calor humano é que está fazendo a diferença. Eu ganhei uma família costurando um sonho. E eles foram, me acolheram e eu me sinto muito feliz em estar aqui com eles. O projeto é aberto para todas as pessoas da comunidade, não só mulheres, mas a preferência é para mulheres sem renda, com baixa escolaridade, principalmente aquelas que são vítimas de violência doméstica e tenham o sonho de transformar a vida através da costura. Nessas máquinas de costura, essas mulheres encontraram uma saída para um reforço no orçamento da família. Em muitos casos, a única fonte de renda e sustentação da casa. Ela entra como aluna e sai certificada pelo Senai e ela pode trabalhar aonde ela quiser. Ela pode ir para a indústria, ela pode montar uma pequena oficina em sua casa, ou ela pode fazer parte do nosso grupo de costureira que trabalha em home office. O Grupo Comunique-se completa 20 anos de existência. A empresa começou com um site que cobria os bastidores da imprensa e agora oferece uma variedade de serviços para empresas de comunicação. Além disso, realiza todos os anos um dos maiores eventos da imprensa brasileira, o Prêmio Comunique-se. São 2 décadas no ar. As operações do site Comunique-se começaram em 10 de setembro de 2001 e de lá para cá muitas coisas aconteceram. Em 2003 foi realizada a primeira edição do Prêmio Comunique-se. Em 2005, início das atividades na área cultural. Em 2011 foi considerada uma das melhores empresas para se trabalhar. Em 2012, a empresa passou a se posicionar como grupo, a partir da expansão dos negócios. Em 2017, o Comunique-se inovou e lançou a marca Influence Me. E um ano depois, lançou o prêmio para reconhecer os melhores influenciadores do país. Entre tantos acontecimentos, destaque para o Prêmio Comunique-se, o Oscar do jornalismo brasileiro. Concorrer e ser indicado à premiação virou sinônimo de reconhecimento para os profissionais da imprensa. É verdade, eu gostaria de parabenizar o Grupo Comunique-se, 20 anos, na figura do Rodrigo, do Anderson, de toda a equipe, e principalmente celebrar essa parceria com a Rede TV. Para nós, institucionalmente, é uma alegria, para mim pessoalmente, fazer parte também, dar todo o apoio ao Grupo Comunique-se e já desejando muito mais 20 anos, mais 40, mais 100 anos. Só que o sucesso vai além das empresas que foram criadas pelo grupo nesse período. O Comunique-se mostrou a capacidade de se reinventar mesmo diante da pandemia e do aumento da concorrência na era digital. O resultado foi um crescimento no primeiro semestre deste ano de 37% nos serviços tecnológicos oferecidos pela plataforma. E o grupo que premia também é premiado. A empresa já venceu os prêmios Empreendedor do Ano Novo Brasil, Empreendedor do Ano Ernst Young, Competitividade Brasil e Fornecedor Anatec. São 2 décadas contribuindo com o jornalismo para um país mais plural.
E vale lembrar que o Prêmio Comunix está em sua fase final. A votação vai até o dia 10 de outubro e a Rede TV tem 2 finalistas concorrendo. O jornalista Luiz Ernesto Lacombe disputa na categoria apresentador e o nosso correspondente Marcelo Espíndola está na final na categoria repórter internacional. Para votar é só acessar o site que aparece aqui na tela. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-deputado Gedel Vieira Lima cumpra a pena no regime semiaberto, quando o condenado pode sair para trabalhar. Gedel, que também foi ministro no governo Michel Temer, cumpre atualmente pena domiciliar no caso do bunker, quando foram encontrados mais de 50 milhões de reais dentro de malas em um apartamento ligado a ele em Salvador, no ano de 2017. Chegou a hora da gente conferir juntos como fica a previsão do tempo para este fim de semana em todo o Brasil com Gabriela de França. Isso aí, mesmo, Gabriela? Estou de volta agora para falar do tempo e olha só, já começo com imagens de satélite, onde dá para ver bem, olha só, a quantidade de nuvens de instabilidades carregadas aí sobre o sudeste. Isso quer dizer que a chuva vai se espalhar aqui sobre a região, principalmente entre Rio de Janeiro, sul de Minas e o estado de São Paulo. Nada de chuva, o tempo fica firme, seco aqui, olha, na maior parte de Minas Gerais e no Espírito Santo, onde faz bastante calor, 34 graus de máxima em BH, 31 graus de máxima lá em Vitória. Olha só, na capital paulista, preparem-se para uma grande variação de temperatura aí nos próximos dias, tá? Amanhã, chuva forte, tempo bastante fechado, máxima de apenas 23 graus, com mínima de 15 graus, mas a semana vai começar quente, a temperatura pode chegar aos 36 graus na segunda-feira, viu? Cariocas terão final de semana de muita chuva, viu? No sábado e no domingo, tempo bastante instável, máxima de 24 graus amanhã e de 28 graus no domingo. E as chuvas, gente, elas vão se espalhar nessas áreas mais em verde aqui do mapa, né? Entre o sudeste, uma chuva mais leve aqui no sul de Goiás, Mato Grosso, e uma chuva mais forte, intensa e volumosa em boa parte aqui do norte do Brasil. Nessas áreas aqui mais claras, né? Pegando praticamente todo o nordeste e também o sul do país, o tempo fica firme. Mas, apesar disso, as temperaturas ficam mais baixas no sul do Brasil, viu? Mesmo com tempo firme, olha só, a máxima não passa de 21 graus em Porto Alegre, mínima de 13 graus apenas, 23 em Floripa, em Curitiba, mínima de 10 graus. Agora, em Campo Grande, Brasília, calorão de 34 graus, temperatura chega aos 40 graus em Palmas e 39 graus lá em Cuiabá. Eu fico por aqui, aproveite seu final de semana e a gente se encontra segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. Vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20 milhões de pessoas já se recuperaram da doença, 372 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 585 mil pessoas morreram de Covid-19 no país. Escolas no Espírito Santo incentivam alunos a terem uma alimentação saudável com atividades em hortas. Chapéu na cabeça que hoje a aula é no campo. Mão na massa ou melhor, na terra. É hora de preparar o solo que vai receber as sementes e as mudas. Elas vão crescer depois que a gente jogar água e comida. Hortas como a desta escola aqui em Ataí de Vila Velha também estão sendo cultivadas em outras 19 unidades escolares aqui do município. E o legal é que toda a alimentação que é colhida aqui é usada pelas merendeiras na preparação da merenda para os próprios alunos. E é lá no prato que eles reconhecem o que plantaram aqui. Antes, né, do projeto, antes dessa experiência com plantio, com cuidado da horta, né, eles olhavam para o prato e ficavam perguntando. Hoje não, eles identificam no prato, até mesmo através das cores, através do formato, além da família, né, dos depoimentos que a família traz para a gente. Porque antes não gostava de alface, hoje está comendo alface, pede para comprar alface em casa. Tem alface, coentro, beterraba, cebolinha e agora almeirão que esses aluninhos acabaram de plantar. A ideia é que a atividade proporcione nas crianças um olhar diferente em relação à alimentação.
A horta, ela é um laboratório vivo, ao ar livre, um espaço de aprendizagem na prática, em que os alunos eles têm um contato maior com a natureza. E esse trabalho, ele estimula sentidos, uma vez que os alunos eles têm contato com a terra e participam de todas as etapas até a colheita desse alimento, o que promove, e estimula a alimentação mais saudável. E os alunos, apesar da idade, são aplicados no cultivo da horta. Fala pra tia o que você tá fazendo. Arrancando os pequenininhos. Tirando o quê? Os matinhos? Aham. Sofia sabe bem por que o canteiro precisa estar limpo. Para crescer os alfaces. Serei protetor da natureza. Pelé segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein. Segundo o boletim divulgado hoje, o rei do futebol vem se recuperando de maneira satisfatória da cirurgia de retirada de um tumor do cólon direito no intestino. A operação foi realizada no último sábado e, desde então, Pelé segue na UTI. Pelas redes sociais, o rei agradeceu a todas as mensagens de apoio. Hoje é sexta-feira e nada melhor do que um sextou com muita ação no Rede TV Extreme Fighting. E no programa de hoje tem a luta de uma nova sensação do MMA. Victoria Lee, de apenas 17 anos, sobe no cage do One Championship pela primeira vez. E você confere tudo isso a partir das 11h30 da noite aqui na Rede TV. O Rede TV News de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã. Augusto está de férias nesse fim de semana, Tô de né? folga. Folga. Já estou te dando férias. Boa noite para você. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.